Meu nome é Tereza, eu sou residente da terapia intensiva do CGP e vou apresentar uma aula hoje de distúrbios ácido básico em pacientes graves. Para a gente começar a conversar, então, eu trouxe aqui uma introdução, que a gente tem aí diversas doenças que afetam esse equilíbrio ácido básico no nosso corpo, mas além disso, algumas medidas terapêuticas que a gente faz nos pacientes no CTI, a gente também pode causar alguns desequilíbrios. A gente tem uma associação entre o valor do pH e a mortalidade, então por isso que é importante a gente sempre identificar esses distúrbios e também agir em cima deles, sendo que a nossa faixa de normalidade varia aí de 7,36 até 7,44, em alguns lugares 7,35 e 7,45. E lembrando que em alguns distúrbios mistos, então ácido básico, a gente pode ter um pH dentro da normalidade. Então, um pH normal não exclui um distúrbio, por isso a gente tem que olhar o restante da gasometria. Quais são, então, esses distúrbios? A gente tem acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória e alcalose respiratória, sendo que a gente pode ter uma combinação de um ou mais distúrbios, tanto de forma compensativa, quanto de forma de dois distúrbios diferentes acontecendo mesmo. Dentro da acidose metabólica, a gente pode ter uma acidose com um anion gap aumentado ou um anion gap normal, que eu vou falar mais pra frente o que é isso. Então, vou começar a falar um pouquinho da abordagem a partir de quando a gente suspeita de um distúrbio em algum paciente, ou a gente tem algum exame mostrando isso, lembrando sempre que o contexto que esse paciente está, então a história e o exame físico já podem me dar alguma dica de, alguma suspeita de algum distúrbio que esse paciente apresenta. Então, a partir do momento que eu medi, fiz uma gasometria que vai ser tanto ou arterial quanto venosa, eu vou ter os valores de PCO2, pH e bicarbonato, e também os íons, que é o que vai me permitir medir o anion gap desse paciente. Então, se eu tenho um pH maior do que 7,45, eu estou diante de um quadro de alcalose, e aí ela vai ser metabólica se eu tenho um aumento de bicarbonato, ou respiratória se eu tenho uma redução de bicarbonato, uma redução de PCO2. São quando eu tenho um pH menor do que 7,35, eu estou diante, então, de uma acidose, e aí eu tenho uma acidose metabólica se eu tenho redução de bicarbonato, ou respiratória se eu tenho aumento do PCO2. E aí isso, a gente consegue identificar aí os distúrbios simples, mas eu tenho que sempre ver se esse paciente está compensando de alguma forma ou se ele tem um distúrbio misto. E aí como que eu vou fazer isso? O primeiro passo que a gente tem é medir o anion gap, que vai ser então a dosagem de sódio menos o cloro e mais o bicarbonato, então seria a carga positiva menos a carga negativa. A gente corrige pela albumina, então sempre que eu tenho uma albumina abaixo de 4, eu diminuo 4 menos a albumina, e aí então tem essa variação da albumina a partir desse valor de referência de 4, multiplico isso por 2,5 e acrescento isso ao anion gap. O que isso me faz, então? O que isso me fala, então? Se a gente considerar que o nosso anion gap o valor dele dentro da normalidade seria em torno de 10, eu adiciono a variação desse anion gap ao bicarbonato. E se eu tenho, então, um valor acima de 28, eu posso dizer que eu tenho um quadro de alcalose associada a esse distúrbio primário do paciente, mesmo se eu estiver diante de um pH de acidose. E aí, mais pra frente, eu vou mostrar o gráfico que mostra esse equilíbrio de cargas positivas e negativas para a gente entender por que eu consigo fazer essa afirmação. Então, o que eu tenho de anion gap para considerar é isso, mas eu ainda consigo ter algumas dicas na gasometria do paciente para eu falar se eu tenho outros distúrbios ou não. Então, sempre que eu tiver um pH compensado, um pH dentro da faixa de normalidade, muito dificilmente isso vai ser por compensação. A compensação, geralmente, ela leva o pH a tender ao normal, mas ele não consegue normalizar 100% esse pH. Da mesma forma, se eu tiver um bicarbonato indo em direção oposta ao PCO2, muito provavelmente eu também tenho um distúrbio misto.
Aqui, então, para a gente entender se a gente está diante de uma compensação ou não, a gente tem algumas fórmulas que a gente consegue avaliar qual que seria o PCO2 esperado ou o bicarbonato esperado. Então, na acidose metabólica, se eu tenho um PCO2 que está 15 pontos acima do BIC encontrado, eu tive uma resposta respiratória adequada. Então, eu consigo falar que esse paciente está com uma gasometria compensada. E aí, a partir disso, a gente vê se esse paciente, então, tem um distúrbio misto ou não. Aqui, para a gente entender um pouquinho mais do anion gap, então, que fica fácil da gente ver que o anion gap, então, é a diferença entre as cargas positivas e as cargas negativas que a gente consegue medir no nosso sangue. Então, sempre a medida do sódio deveria ser, né, cerca de 10 pontos ali acima do que eu consigo medir de cloro e de bicarbonato. Então, sempre que eu tiver uma variação ou de bicarbonato ou de ácidos que eu não meço, né, que seria esse anion gap, eu tenho que ter ainda esse valor de normalidade entre essas cargas. Por isso que a gente sempre vai ter uma resposta de redução de bicarbonato ou de cloro a partir aí de se eu começo a ter alguns ácidos que eu não estou medindo, que eu não consigo fazer essa mensuração. Então, sempre que eu tiver um anion gap aumentado, eu deveria ter, então, um BIC que estaria reduzindo, né? Na verdade, o BIC que está sendo representado pelo CO2. Então, para eu determinar se a redução do CO2 é equivalente ao aumento do anion gap, eu pego o valor que eu encontrei acima da normalidade do anion gap, que seria o valor de 10, e adiciono isso à minha medida de CO2. E isso determina, então, qual que seria a resposta de CO2 se eu não tivesse esse aumento de anion gap. Se está maior do que 28, então provavelmente eu tenho um distúrbio de uma alcalose concomitante. Aqui, voltando no outro slide, ele já fala isso. Então, se eu tenho um valor maior do que 28, somando a variação do anion gap ao bicarbonato maior do que 28, eu estou pensando, então, que eu tenho uma alcalose nesse quadro, mesmo com o pH de acidose. Eu trouxe aqui um outro artigo que fala um pouquinho de acidose metabólica com o anion gap aumentado, então, que é quando eu tenho esses aumentos desses íons, né, desses ânions que eu não estou medindo, para a gente poder entender um pouquinho melhor em relação a essa alteração. Sempre que eu tiver, então, uma variação de anion gap, ela vai ser proporcional à variação do bicarbonato, justamente porque eu sempre vou ter que manter ali a minha homeostase de carga positiva com negativa. Se eu tenho uma variação diferente, então se o meu anion gap variou mais do que o meu bicarbonato variou, provavelmente eu estou diante de uma acidose metabólica com anion gap aumentado e uma alcalose metabólica, justamente porque eu saí dessa proporção que a gente tem de 1 para 1. Falando então um pouquinho de cada distúrbio aí, o que a gente tem de causa, eu acho que vai ficar mais fácil de entender em relação à acidose metabólica mesmo, que a gente tem esses vários tipos. Eu posso ter, então, um aumento da produção de ácido, e aí a gente está falando, então, de aumento de ácidos orgânicos, que é justamente o que causa a acidose metabólica com anion gap aumentado, ou uma redução da excreção de ácido, ou ainda uma perda de bases, né, que aí faria a gente ter uma redução de bicarbonato. Na acidose metabólica com anion gap aumentado, então, que é onde eu tenho esse acúmulo de ácidos que eu não consigo medir. O artigo traz essa acrônimo, isso, Goldmark, então, que seriam as nossas principais causas, sendo que na pediatria o que a gente mais vê, então, é a sepse, que a gente tem um acúmulo de ácido lático, e a cetoacidose também, que a gente tem um acúmulo de ketoácidos. Na acidose lática, a gente também tem uma dosagem, né, de lactato mesmo, mas que não é
totalmente proporcional aí à variação do onion gap. Por isso que a gente não consegue ter essa correlação com os exames. Mas a associação entre o lactato e a mortalidade, ela é diretamente proporcional, e não ao onion gap propriamente dito. No tipo 1, né, da acidose lática, a gente tem a principal causa, a hipoxemia, e aí entra a sepse, o choque, trombose. E no tipo B, a gente tem mais disfunção mitocondrial, então seria uma doença hepática, uma doença renal, em alguns casos até medicamentoso, como o uso de AS, de metformina. Já na acidose metabólica com anion gap normal, então, o que eu tenho é perda de bicarbonato ou ganho de ácidos, mas não aqueles ácidos que a gente não consegue medir, né? Então, posso ter uma disfunção renal, eu posso ter perdas de trato gastrointestinal, ou então o aumento de ácido clorídrico, ou ainda dilucional, e principalmente pelo uso de soluções salinas. Quando eu estou diante, então, de uma acidose metabólica, o nosso corpo responde com um mecanismo compensatório de hiperventilação, justamente para reduzir o PCO2, considerando que isso vai levar aí um tempo de 12 a 24 horas para acontecer. Eu vou ter esse mecanismo de forma eficiente mesmo, quando o PCO2 consegue ficar até de 8 a 12, o que equivale aí a um BIC de 5 a 7. Então, em casos que eu tenho um BIC menor do que isso, esse paciente não consegue responder só pelo ventilatório, né? Por mais que ele fique super taquipneico, ele tem um limite de redução de PCO2. O principal tratamento que a gente tem desses casos é a correção do distúrbio. Então, eu vou entender, né, o que está acontecendo, se é iatrogênico ou se é alguma condição, se é sepsis, enfim, eu vou tratar a causa. E a gente vê que hoje em dia, cada vez menos, a gente tem indicações de repor o bicarbonato. Em pacientes com insuficiência renal aguda, não houve melhora de desfecho, de mortalidade, exceto quando eu tenho uma disfunção renal numa classificação menor do que 2 ou um pH menor do que 7,15. E já em casos de acidose lática, então principalmente aí pensando na sepse, eu não teria uma indicação de repor esse bicarbonato, exceto se eu tiver um pH menor do que 7,1. Quando eu tenho a indicação de administrar o bicarbonato, eu vou lembrar que essa administração vai ser sempre de forma lenta, então geralmente a gente, né, faz uma correção num tempo maior, exceto na parada que a gente faz em bolos. E vou lembrar que tem consequências, né? Então, sempre que eu administrar esse bicarbonato, eu posso ter alguns distúrbios associados, tanto de sódio, então teria uma hipernatremia, uma hipocalcemia, porque com a resolução ali da acidose, o meu potássio vai acabar entrando para a célula, aumento de lactato, hipercapnia e uma acidose intracelular, assim como uma redução do débito cardíaco. Então, o paciente que tem que realmente ficar monitorizado para eu ver se tem alguma dessas consequências acontecendo. Alguns aqui efeitos só de, né, possíveis complicações da acidose metabólica em si, então a gente sempre tem que lembrar que eu tenho alterações de débito cardíaco mesmo nesse paciente acidótico, então a acidose, né, pode realmente levar aí um quadro de uma insuficiência cardíaca e de um choque cardiogênico mesmo. Eu vou ter consequências respiratórias, né, justamente pelo mecanismo compensatório. Neurológico, eu posso ter, principalmente, né, rebaixamento sensório, redução ali do sensório, por uma alteração de perfusão cerebral. De metabólico, principalmente alterações de íons mesmo, por causa da resposta hidroeletrolítica compensatória. Na acidose respiratória, então, o mecanismo primário que a gente tem é o aumento do PCO2, e ele vai acontecer quando esse paciente tem alguma causa para estar hipoventilando, ou está com algum distúrbio de troca, né? Aumento do espaço morto e, muito menos comum, um aumento da produção de CO2. Hoje em dia, a gente trabalha aí com esse conceito, né, de uma hipercapnia permissiva, então a gente tem uma tendência a ter uma ventilação
protetora e com isso a gente tolerar um PCO2 um pouco mais alto, o que pode ser a causa então de uma acidose respiratória. Em outros pacientes a gente também vê algumas doenças pulmonares crônicas aí fazerem os pacientes serem retentores crônicos de PCO2. O tratamento seria o suporte ventilatório, e aí vai ser invasivo ou não, dependendo da condição do paciente. E eu também não tenho indicação formal para a gente fazer uma reposição de bicarbonato, principalmente se eu tenho pH acima de 7,1. Em alguns casos, né, a gente teria que fazer algum suporte aí de ECMO para compensar esse distúrbio desse paciente. Na alcalose metabólica, a gente tem o distúrbio mais comum aí nos pacientes mais graves, mas de forma mais tardia. Então, um paciente que chega com um choque, inicialmente ele pode estar com uma acidose metabólica, pelo acúmulo de ácido lático, mas posteriormente esse paciente vai evoluir com uma alcalose metabólica, principalmente por causa das medidas que a gente vai instituindo nesses pacientes. Na alcalose metabólica, então, eu vou ter uma causa principalmente, né, de sobrecarga de volume, então à medida que eu vou tratar o choque daquele paciente, eu vou acabar levando aí a uma alcalose metabólica. Mas eu também posso ter administração de bicarbonato ou alguns outros medicamentos mesmo. Então, dentro da alcalose metabólica, eu vou sempre classificar se eu tenho uma perda de cloro na urina menor do que 20 ou maior do que 20, para eu poder entender aonde que está o problema. Se eu tenho uma perda menor do que 20, eu estou pensando em alguma causa ou medicamentosa, por principalmente administração de diuréticos, e se eu tenho uma perda maior do que 20, eu vou primeiro ver a clínica desse paciente, se ele está normotenso ou hipotenso, ou se ele está hipertenso. Isso porque nos pacientes normotensos ou hipertensos, eu tenho algumas síndromes renais, né, que vão me levar a esse quadro de alcalose metabólica, ou também uso de diurético, e nos pacientes hipertensos o que a gente mais vê é um aumento de aldosterona causando a alcalose. Então, ainda nas causas de alcalose metabólica, a principal causa que a gente tem seria a perda de ácido gástrico mesmo, então tanto por aspiração quanto por vômitos, e isso acaba gerando um desequilíbrio na formação de água e CO2 a partir de ácido e bicarbonato. Então, com isso, eu tenho um acúmulo de bicarbonato, principalmente nas situações que eu tenho uma depressão de volume, por causa da resposta mesmo, que acaba estimulando angiotensina 2, que leva à reposição desse bicarbonato. Então, aqui nesse fluxograma, eu consigo ver que a perda de ácido leva à retenção de bicarbonato, mas a hipovolemia também gera um aumento da reabsorção. Então, nesse paciente, eu acabo tendo uma alcalose tanto por um mecanismo primário quanto compensatório. Outras causas seriam, então, diuréticos, a hipocalemia, uso de fluidos balanceados, né, que seria principalmente Ringer, uma resposta metabólica, a hipercapnia, e o uso de citrato, que a gente tem em alguns hemocomponentes, como plasma e plaquetas. As principais compensações, então, principais complicações, então, seria a hipercapnia, como forma compensatória, mas, consequente a isso, eu teria também uma hipoxemia, em alguns casos, uma hipocalcemia pela resposta de entrar mais, de perder mais potássio mesmo, numa tentativa de reter o H+, e arritmias. O tratamento, então, também consiste sempre na condição de base, lembrando que eu vou sempre tentar corrigir, então, alguns distúrbios de potássio e a hipovolemia. O artigo fala do uso da acetazolamida, né, em pacientes com alcalose secundária, uso de diurético, porque isso aumentaria a excreção de bicarbonato. O uso de ácido clorídrico, ele é restrito assim, em pacientes que têm, né, uma alcalose refratária, não é o que a gente vê na prática rotineira. Em alguns casos, a gente também teria a hemodiálise. Falando um pouco da alcalose respiratória, então, é um distúrbio principalmente associado à hiperventilação.
Na sepse, realmente pode ser um sinal precoce da piora clínica daquele paciente, então o paciente já está começando ali a compensar o acúmulo de ácido lático, ele tenta então hiperventilar. Mas algumas outras situações a gente também vê alcalose respiratória, então na cirrose, hipoxemia, paciente ansioso, com quadro de dor, com sedação inadequada, que são outras situações que a gente vê dentro do CTI, ou ainda na intoxicação por AS. Só voltando aqui, então, na alcalose respiratória, a gente sempre também vai, né, corrigir aí o distúrbio primário, então a causa de base desse distúrbio. E por fim, a gente pode ter, então, igual a gente falou no início, distúrbios mistos. Então, a partir do momento que eu tenho uma gasometria e tenho a medida do PCO2 e do bicarbonato, eu vou tentar entender o que está acontecendo com esse paciente.